com essa carinha. Não, pelo contrário, hoje é só sorriso. Hoje é só sorriso, graças a Deus. Hoje é só sorriso, Fernanda. E voltaram por dentro. Hoje é só sorriso. Só sorriso. Eu reparei isso. Hoje é só vitória. Fala comigo, Pedrosa. Você gostou? Do que você gostou? Gostei da vitória. Além da vitória. Do Payet também, gostei do Payet. De resto, não? Não, a gente tem coisas boas a pontuar e coisas ruins também a pontuar. Eu acho que o Vasco da Gama, o mais importante, sem dúvida alguma, eram os 3 pontos. Esse time voltar a vencer, voltar a recuperar a confiança, voltar também a dar uma alegria para a torcida, que era muito importante dentro de São Januário. No primeiro tempo, ele resolve manter o time que enfrentou o Atlético Mineiro, com exceção ao Leandrinho no lugar do Lucas Piton, por desgaste do Piton. Então o Piton foi preservado nesse primeiro tempo. E o Vasco apresentou um futebol muito pobre de repertório, com poucas variações táticas, numa insistência que o Rafael Paiva tem cometido em colocar esse 4-3-3, sendo que claramente o Vasco não conseguiu se encontrar sem o Adson e sem o David, pouquíssima variação tática, um jogo bem abaixo do nível que a gente espera dentro de São Januário, principalmente jogando contra um time que está na zona do rebaixamento, que está praticamente rebaixado, com todo respeito ao Cuiabá. Enfim, foi um primeiro tempo terrível para todo mundo que assistiu, eu acho que todo mundo acaba constatando isso. No segundo tempo, o Vasco subiu de rendimento com a entrada do Lucas Piton. Justamente porque aquele lado esquerdo com o Emerson Rodrigues estava completamente nulo. Era um jogador que matava praticamente todas as jogadas que ele vinha tentando com o Leandrinho. Quando o Lucas Piton entra, o Leandrinho é um pouco mais avançado para poder fazer essa ponta. O Coutinho ganha acompanhando o lado esquerdo e o Lucas Piton, para mim, foi a substituição mais necessária e decisiva, porque ele faz o volume de jogo do Vasco crescer, ele consegue bater o escanteio, onde ali o João Vitor acaba disputando, a bola sobra para o Hugo Moura e ele bota dentro da rede aí o Hugo Moura, inclusive, que vive uma grande fase com a camisa do Vasco da Gama e merece viver esse grande momento também. Por tudo que ele passou nessa temporada, eu mesmo não acreditava que o Hugo iria tão bem assim no Vasco e ele está indo muito bem. Só que depois o Paiva acabou novamente recuando o time, umas substituições que não fazem muito sentido na minha cabeça. Ele coloca o Payet como a última opção. No jogo dentro de São Januário, o Vasco 1-0. Em vez de tentar fazer o segundo, o Vasco recuou novamente e o Cuiabá teve algumas oportunidades para empatar. É que o Cuiabá não é qualificado como outros times que o Vasco enfrentou nos últimos 8 jogos. Mas mesmo assim, eu tenho que destacar aqui a entrada do Jair, que depois de 9 meses conseguiu fazer um bom jogo, principalmente pelo contexto da situação. A entrada do Maxime, que nem foi tão mal, acho que é um cara que tem que ser mais aproveitado, tem que ter mais oportunidades. Jean Davi muito mal no jogo de ontem. E o Payet, cara, que em 10 minutos ele conseguiu fazer o que o Vasco não fez durante o segundo tempo inteiro. Que era reter a bola, que era segurar o resultado, ter qualidade. E pra mim a leitura do Paiva em usar o Payet, um cara de uma qualidade técnica imensa como ele tem, como última opção, como penúltima opção, é uma leitura completamente equivocada, principalmente no time limitado que é o Vasco. E ele mostrou isso em 10 minutos, segurando o resultado, colocando a bola debaixo do braço e mais uma vez falando, dando o recado para a torcida de que ele fica, apontou para si mesmo, colocou que ele está ali, que ele está comprometido, digamos assim, por algumas notícias que nem, digamos assim, deveríamos levar em consideração sobre o futuro do Payet, que está longe de estar definido. Então, assim, eu tenho que dar de positivo aqui a vitória do Vasco, a superação desses jogadores, mas falta muito futebol ainda. Você tá ouvindo essa música, Pedrosa? Ontem ele chega na frente da torcida do Vasco, o Payet, e faz assim, eu tô aqui, né? Ele realmente entra com muita qualidade. Ele é diferente. Não é sempre assim. A gente sabe que às vezes ele entra e a gente vê que não tá no nível que a gente sabe que tem. Mas a maioria é sempre ele entrando bem. E aí ele publicou isso aqui, ô Vini Casagrande, nas redes sociais. Algumas pessoas vão tentar, ele disse, destruir sua imagem, manchar sua personalidade, criando boatos sobre você. Mas nunca poderão, tá bom, Big Boys? Ele falou, lê no clima. Deixa eu falar. Você tá indo bem, você tá indo bem. Não, eu vou mudar agora. Você tá me fazendo sentir. Eu tava lendo como jornalista, agora eu vou ler como a carta do Chaves, sem erros de português. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam. Quando você realmente não se importar com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar. Aí, no final, você lê, por favor, porque podem fazer um corte, né? Aqui é Vasco. O que é esse final aqui? O que é? É porque tá, é em francês. É o negócio em francês. Opa, negócio. É o negócio de coisa, né? De palavrão. Bom, você gostou da minha interpretação, Big Boys?
Eu sempre sonhei, agora rapidinho aqui pra gente falar do Payet, em trabalhar no Good Times. Tradução de música. O que você tá rindo, Pardal? É verdade. Aí, tipo, você canta inglês, canta uma parte em inglês, qualquer coisa. Aí fala, porque eu realmente amo você. Isso da década de 90, Venê? Olha aí o Payet. Mensagem. Pra quem será que foi? Isso aqui é um recado, hein? É um recado. Eu vou ser bem sincero, como Isso aqui é um jornalista, eu perguntaria, a começar, algumas pessoas, Payet, algumas pessoas quem? Isso é um recado. Ele deveria direcionar, ou citar, ou falar quem. Porque algumas pessoas quem? Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã, eu respeito muito o Payet, mas eu não sou muito fã de uma postagem em rede social. Quer falar algo com a torcida do Vasco da Gama? Abre uma entrevista coletiva, ele será questionado e aí sim ele pode falar abertamente. Até porque a gente sabe que muitas vezes não é nem o jogador que escreve, não sei se foi o caso, mas pode ter sido a assessoria de imprensa dele. Enfim, não sei. Agora, obviamente, isso aí está sendo feito porque recentemente a gente pôde ler que o futuro do Payet é uma incógnita no Vasco da Gama. Na minha interpretação, ele deixa claro que por ele quer ficar. Mas o sentimento que eu tenho é que ele também não está tão feliz assim atualmente pelo que está acontecendo. Acho que é muito mais pela minutagem que ele está tendo. Eu concordo com o Pedrosa. Ele não pode ser a última opção. Estamos falando de um jogador que é um nível altíssimo. Beleza, fisicamente pode estar deixando a desejar. Não sei qual é a justificativa internamente para o Rafael Paiva não utilizar o Payet como ele deveria, na minha visão. Mas é um jogador que ontem, em, 10, 12 minutos em campo, ele mostrou que ele tem potencial sim, até para ser mais utilizado. Agora, obviamente, se ele não tem condições de jogar 90 minutos, mas de repente, você começa com ele e depois tira, ou bota antes, bota durante o intervalo. Eu acho que um jogador do nível dele tem que ser mais utilizado pelo técnico Rafael Paiva. Então o Coutinho não está bem, é verdade que não está bem. Ontem foi um jogo muito ruim, não só dele, como do time todo. Teve um jogo recente que ele perdeu. Lamentável. Eu discordo do Breyer quando o Breyer fala que foi uma... que ganhou na raça, falou alguma coisa nesse sentido. Na marra. Na marra. Teve marra nenhuma. O Vasco não ganhou porque o adversário é muito ruim. Não precisou marrar. Se você pegar, eu estava olhando os números, me permita aqui. Após os 15 minutos do segundo tempo, o Cuiabá teve 60% de posse de bola, ganhou 56% dos duelos, recuperou 13 bolas contra 8 do Vasco, finalizou 6 vezes, o Vasco não finalizou nenhuma. Não, mas por isso que na marra, com dificuldade. Não, dificuldade. Sofrendo. Não teve dificuldade. A dificuldade foi do Cuiabá de acertar o gol. Porque o Vasco, a impressão que dava, ele estava ali esperando o Cuiabá empatar. Ah, vai, joga aqui e tal. Olhava o time do adversário jogar. Então não teve marra, teve um adversário que não teve competência. Mas eu concordo com ele, foi na marra por isso mesmo que você está falando. Marra, quando você tá lá, briga, corre, disputa. Não, aí no final, são várias percepções equivocadas. Eu li algumas coisas hoje na internet. Uma, primeira vitória de Felipe Coutinho. Não, a vitória do Vasco. É a primeira vitória do Vasco com o Felipe Coutinho em campo. A mesma coisa, gente. Embora ele tenha saído, né, no segundo tempo. Mas foi uma vitória do Vasco ou não? É diferente. Nenhum jogador ganha jogo sozinho. E ele ontem colaborou muito pouco para a vitória do clube. E outra, aí as pessoas Maradona em 86 começam a falar jogou assim, vôlei contra a Inglaterra? O Payet merece ser titular. O Payet jogou 5 minutos. Aí deu 3 dribles. E saiu aplaudido pela torcida. O jogo vira gênio. Não, mas Peraí, olha as atuações do Payet recentes, se arrastando em campo. Mas mesmo se arrastando, mesmo sem físico nenhum, o Payet hoje não dá para abrir mão. Porque tratam o Payet como também se fosse um cara qualquer. Não dá para contar com ele, porque a gente já falou aqui, você lembrou muito bem. O Vasco precisaria do Payet em forma para ser um bom parceiro do Felipe Coutinho. Falei aqui várias vezes. Agora foram botar os dois juntos. O Paiva colocou os dois juntos contra o São Paulo. Foi uma vergonha. Porque os jogadores sem a bola que não participam de nada. O Payet, para voltar para marcar, é uma dificuldade incrível. Então não dá para contar. Dá para ter ele no elenco, para entrar no segundo tempo, jogar 5 minutos, prender um pouco a bola ali, dando uns dribles. Mas depois ele deu um passe para trás ali que quase entregou o ouro também. Mas botar os dois juntos para que eles conversem, hoje não dá para fazer. O Vasco perdeu o jogo. Não, o Vasco venceu. Você está exaltado. 1-0, o Vasco foi a 40 pontos, eu quero lembrar o amigo. Isso eu é gosto ótimo dessa versão do Eugênio, mais sanguíneo. Eu gosto. Tá falando com fígado, parece. Mas olha, foi um jogo lamentável de se ver. Quem parou para ver professor, e não dormiu, terminou o jogo pensando assim, nossa, perdi tempo. Mas
No final das contas, teve um gol ali estranhíssimo, né, que a bola bateu no braço, subiu, caiu. Olha, o Moro virou, até fez o um gol gol. ele tá diminuindo. Não, foi um gol... Sim, Uma vitória ao culposa. acaso. Fala aí, Brilho, fala aí. Vitória culposa. Nesse caso de ontem, É a realidade. nessa situação, eu passo pano pro desempenho do time. Porque ali era um peso muito grande acumular 9 jogos sem vencer, e aí já era o Cuiabá, um adversário frágil, se não ganha. Talvez por isso seria interessante ter tentado algo mais para ganhar, né? Não, mas ali o Vasco, Entregar a partir a bola do pro Cuiabá, correu o risco até o final. A partir do momento que fez 1-0, se trancou e torcendo pro jogo acabar logo. Com a sua torcida. E fez muito cedo esse 1-0, né? É um tempo inteiro de jogo. Contra o Bahia, por exemplo, dá para se cobrar mais, até porque o adversário é muito superior ao Cuiabá. Agora, o Vasco ontem precisava encerrar essa série e o torcedor do clube também entender o momento e saber separar as coisas. Uma coisa é o trabalho do Paiva e analisando o todo, todas as dificuldades que ele teve. Nossa, perdeu o Adson e David. São grandes craques? Não, mas para a situação atual, faziam a diferença no ataque, como opções, e estão fazendo muita falta. Outra coisa, o Paiva, se analisar o todo, ele está fazendo muito acima do esperado para esse time e para esse elenco. Continua fazendo, mesmo que o time tenha regredido. Vou defender com um argumento que o Abel adorou. Já vem ele. Adorou. Fala, O Eugênio. Vasco ontem, como acontece com... Soube sofrer. Não, Vem com esse papo. isso aí não. Zona Isso eu de odeio essa expressão, soube sofrer. Eu achei que você que tinha criado. Não, pelo contrário. Isso aí não existe. O cara é martelado. Por acaso não leva o gol, aí diz que soube sofrer. Soube sofrer não tem isso. É que ontem foi o primeiro jogo do Vasco depois da eliminação na Copa do Brasil. É um anticlímax. Porque no sábado o time estava jogando por uma vaga na final. Também. E estava vencendo o Atlético Mineiro, o poderoso Atlético Mineiro, que depois atropelou o River Plate. Estava vencendo o jogo. E aí toma aquele gol do Hulk e ali é uma ducha de água fria. Então dá para entender que o jogo de ontem talvez tenha estado na zona de influência da competição paralela, no caso a Copa do Brasil. 5 Ou dias seja, depois, já tinha até esquecido. não esqueceu não. Porque você está num sonho, você está olhando para cima, você está olhando para um título, para uma grande final, Aí você e cai de na repente real. você cai na real. Tem que jogar com o Cuiabá. Numa quinta-feira à noite, num jogo que está todo mundo olhando para competições internacionais e tal. É o terapeuta Eugênio, Então, analisando sonhos. Ok, eu vou concordar com o Breler, vou dar um reforço no argumento do Breler. Ok, o jogo de ontem se entende. Agora o Vasco, a partir de agora, precisa mostrar um futebol com mais volúpia, mais dedicação, mais intensidade, mais Até pra velocidade, foi o futebol que trouxe o Vasco até essa colocação hoje confortável e até a semifinal da Copa do Brasil. Porque ontem esteve muito longe de ser o Vasco, apesar de ter o mesmo elenco ruim, que já teve momentos melhores na temporada. Eu entendo, por um lado, as críticas e as vaias, porque o primeiro tempo foi de fato muito ruim. Mas é sempre melhor você esperar até o fim do jogo, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas o torcedor, ele é passional e o torcedor está sempre certo. A gente não pode ir contra o torcedor porque é coração, é emoção. Mas o primeiro tempo realmente foi bem complicado. O Vasco não conseguiu criar tantas oportunidades. Na melhor, praticamente foi com o Verratti, que ele foi travado. No segundo tempo, não. No segundo tempo, a postura do Vasco dentro do campo foi outra. Com pouco tempo de jogo, o Vasco já tinha criado uma oportunidade. E aí, pouco depois, conseguiu fazer o gol. E aí depois tem uma questão eu acho que é natural, porque também tem do outro lado, tem uma equipe que quer ganhar, que precisava ganhar. E aí o Cuiabá começou a ter um pouquinho mais a bola, começou a jogar um pouco mais no campo do Vasco, mas eu acho que a gente chegou num momento da temporada, e aí o Vasco completando 30 jogos, com 40 pontos, em que o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. E o importante nesse momento é vencer. É claro que todo mundo quer jogar bem. Eu acho que, por exemplo, ontem o Paiva poderia ter colocado o Payet antes no jogo. Eu acho que não dá para o Payet ser a terceira opção dentro de uma partida, sendo que ele mexeu praticamente 2 vezes no meio campo e não colocou o Payet. Entendo que o Jair estava voltando, que tem que dar minuto, mas eu acho que, embora o Payet possa não estar na sua versão prime, ele é muito importante. Ele consegue segurar a bola, ele consegue editar o ritmo do jogo. E eu gostaria de vê-lo um pouquinho mais. Por mais que possa ser mais 10 minutos, 20 minutos, eu acho que pode ser o suficiente para ele fazer a diferença. E agora, em termos de tabela, o Vasco fica numa posição muito boa.
E a gente fala muito, né, GV, sobre questão de rebaixamento, da nota de corte ali, da pontuação de corte. Eu não acredito que esse ano essa pontuação de corte vai ser 45. Eu acho que está mais para 43, talvez um 44, mas se eu tivesse que chutar hoje, eu chutaria 43. Então, restam 3 pontos, o Vasco ainda tem 8 jogos para fazer, grande parte deles dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Januário, onde o Vasco só perdeu um jogo em 2024. Isso é muito interessante a gente falar. O Vasco só foi derrotado uma vez dentro de São Januário. Então eu acho que é o momento de você passar a olhar para cima, olhar para frente, porque muito provavelmente o G6 vai virar G8. E aí a gente já começa a ter uma conversa de Libertadores, de pré-Libertadores que seja, mas uma conversa já de gente grande. Muito bem, Fernandão. Dá para ficar tranquilo então agora, a partir de agora, e começar a focar exclusivamente, pode ser Sul-Americana, mas eu acho que pro Vasco e Libertadores era melhor até para dar um gás, né? Porque Libertadores o patrocinador é diferente, um possível patrocinador chega com um pouquinho mais de grana. O time que você monta para uma pré-Libertadores ou para uma eventual Libertadores é um time mais forte do que só pro estadual. Não é isso, Nando? E ó, desculpa, Nandão, só uma coisa, um adendo. O Vasco não participa da Libertadores desde 2018. Isso. Caramba. Isso. Boa tarde pra galera, GV, Flavinho. GV, é importante pra caramba pensar dessa forma, até pra um possível comprador da SAF do Vasco. Porque você vende uma coisa que vai ter, já está em um lucro certo, porque tem um dinheiro já para você se classificar para a Libertadores, e é importante para caramba o Vasco agregar essa parte financeira, que a gente já ouviu falar algumas vezes, sabe da dificuldade do Pedrinho para conseguir um comprador para a SAF, não é um movimento simples de se fazer. E além de uma coisa, o próximo adversário do Vasco é o Bahia, que é um confronto direto pelo futuro G7 ou G8, G6 ou G8. É legal a gente pensar dessa forma, é legal o Vasco pensar dessa forma para vislumbrar coisas grandes. E se não der certo a Libertadores, a Sul-Americana já está garantida. Falando do jogo de ontem, GV... Você gostou do jogo, Nando? Não gostei, não. Desde o Atlético, tecnicamente, o Vasco tem deixado muito a desejar com relação ao jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, mas a gente entendia que tinha um fator emocional, a chuva também atrapalhou bastante. Só que no jogo de ontem, a gente entendia que podia ter um resquício, né, dessa parte mental ainda, e a gente percebeu o Vasco um pouco ainda receoso, sem tanta confiança no primeiro tempo. E esse negócio de colocar o Puma junto com o PH ali pela direita, o Puma é um grande jogador, mas a gente sabe que não é a posição de origem dele, ele é um lateral excelente, consegue finalizar bem de perna esquerda também, cruza muito bem, como o PH. Só que você deixa o Vasco sem muitas opções, né? O Puma é o cara que vai jogar pelo lado e ponto, não vai finalizar, vai ajudar na recomposição. Quando você tem um atacante ali, o próprio Maxime Domingues, né? Que é um meia de origem, é um cara que é bem leve, não sei como é que ele está em relação à adaptação ao futebol brasileiro, a adaptação ao país, que a gente sabe que é diferente, as coisas para você se acostumar demoram um pouquinho, mas é um cara que quando entra parece ser um jogador leve, um jogador inteligente, que quer a bola, que tem a intenção de se entregar ao jogo, enfim. E eu gostaria de ver o Coutinho com mais alguém, GV, com um cara que consiga ter uma relação com ele ali, consiga associar passes rápidos, aproximação, infiltração. Então, fica aí a reflexão com relação ao Vasco ser um pouquinho mais criativo, não só um jogo de força e reação física com relação às transições. Bom, tá um bafafá, um disse-me-disse, um sururu na casa de Noca a respeito de Dimitri Payet. Se fica, se não fica. Queria saber dos senhores. O que acham? Olha, fossem vocês, Pedrinho. Ontem a gente viu depois do jogo a imagem dele, que ele sempre faz, né? Depois dos jogos em São Januário, aí aplaudindo a galera. Que na Europa é normal, né? Exatamente. E ele aqui, ninguém se surpreende, porque ele sempre fez isso, estando bem, estando mal, é uma virtude dele. E eu acho que esse movimento dele de apontar para o peito e apontar para o gramado de São Januário, eu acho que diz o que ele deseja, que é permanecer. Agora, eu não sei como é o dia a dia, eu não sei como ele é no treinamento, porque a impressão que passa pra gente pelas ações do Paiva, de substituições, é de que ele não tá bem. Então, de que ele tem a possibilidade de jogar uma minutagem muito pequena. Porque ele não tem entrado com 20 minutos do segundo tempo. Ele tem entrado a partir dos 30, 35. Ou até de que ele não conta com o cara. Exatamente. Então, acho que tem que decidir. Mais fácil para um cara que já não é mais jovem e que tem muita qualidade jogar também num time que está funcionando melhor, que ele corre muito menos. A gente viu um monte de cara mais próximo do fim do que do início da carreira. Por exemplo, o Hulk, apesar de que fisicamente ele é muito forte, mas ele também não é mais um menino. O time do Atlético é tudo. Os caras para dar um passe, ele domina a chapa.
o Vasco precisa ajudar um pouco o Payet também. Poxa, Concordo a gente fala do Felipe Coutinho. Isso, eu acho que vai o Coutinho, que é muito mais jovem, mas está tendo dificuldade técnica porque está voltando ao futebol brasileiro e precisa dessa relação. Pô, o Payet e o Coutinho jogaram uma vez juntos. Foi uma vez só o jogo contra o São Paulo que eles começaram o jogo juntos. É muito pouco. Foi É muito pouco para dar lá no entrosamento. Guarani, na sua terra lá. É isso aí, lá em Campinas. Quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. É muito pouco para dois caras se conhecerem, para o time se adaptar a esses dois jogadores. Ah, tentamos uma vez e não deu certo. Não, pô, acho que é muito pouco para tentar com os dois. É porque depois veio o jogo contra o Galo, né? Aí eu acho que o Rafael Paiva não quis arriscar tanto. É isso aí, família vascaína. Um ótimo dia para todos, né? Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Vascão. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Galera, é o seguinte, o assunto desse vídeo aqui, o assunto principal desse vídeo aqui é sobre esse cara que tá na tela, Dimitri Payet. Será que o francês irá permanecer no Vasco da Gama? Há rumores aí de que ele possa estar fazendo sua última temporada com a camisa do Vasco. Inclusive o Pedrinho, assim, quando terminar a temporada, irá sentar com o jogador, com o seu staff, irá tentar fazer o possível e o impossível para dispensar o jogador, até porque o Payet, ele recebe um altíssimo salário, entrega muito pouco dentro de campo. Então, assim, o Vasco está tentando aquele alívio, né, na folha salarial e conta, assim, com um acordo com o Dimitri Payet. Se ele aceitar diminuir o salário e diminuir drasticamente, né, o Pedrinho pode até voltar atrás e fazer com que o Dimitri Payet permaneça no Vasco. Caso contrário, né, vai agradecer todos os serviços prestados e vida que segue, né? O Vasco irá analisar o mercado, o Vasco irá olhar outros jogadores mais jovens, com mais potencial, né? Dentro de campo, com mais vigor físico, porque ele sabe, todos nós sabemos que o Dimitri Payet, com a bola nos pés, joga muita bola, é um cara muito diferenciado, só que a idade para ele já chegou. Então o Vasco tem que olhar o quê? A juventude, né? Tem que renovar, tem que oxigenar esse time do Vasco. Essa que é a verdade, esse é meu ponto de vista, né? Então assim, galera, se o Vasco recuperar, decidir rescindir o contrato com o Payet, vamos agradecer, né? Todos, principalmente na última temporada, né? Que foi a temporada, assim, muito importante para o Vasco permanecer na primeira divisão. Foi esse cara aí, ó. O Payet decidiu partidas, decidiu jogos no último minuto, fazendo aquele golaço de falta, né? Que todos nós lembramos e lembramos muito bem. Então, assim, galera, é ter calma. Se ele sair, o Vasco irá entrar no mercado, até porque o Vasco precisa de grana. Essa que é a verdade. Essa final para o Vasco da Copa do Brasil seria, assim, algo fantástico. Porque mesmo se o Vasco fosse vice, o Vasco receberia um altíssimo valor de cerca de 25 a 30 milhões de reais. E se fosse campeão, melhor ainda. Então, assim, galera, eu quero saber de vocês. Seria uma boa, né, renovar com o Payet? Não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. E lembrando, Vasco estava 9 jogos sem ganhar, conseguiu vencer, né, do Cuiabá, um resultado extraordinário. São Januário mais uma vez lotado, a casa do Vasco estava cheia, o Caldeirão estava lotado. Então, assim, a torcida do Vasco é fantástica. Não apoia esse time que tem um desempenho horrível dentro de campo, né? É um time limitadíssimo, esse time do Vasco. Só que, assim, vamos torcer para que na próxima temporada o Pedrinho consiga um aporte que dê um upgrade nesse time. Essa que é a verdade. O Vasco precisa de jogadores que decidam jogos, decidam partidas e campeonatos. Chega de ver esse time sofrer, esse time que tem uma história gigantesca. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.